Ela também é internacionalista, para trazer ainda mais detalhes sobre o que vai acontecer hoje. Professor, aproveitar, claro que você é internacionalista, para falar justamente da guerra. O Urian pontuou aí muito bem que esse tem sido o grande assunto para os Estados Unidos. Pelo menos nessa semana, na semana passada, teve um atentado contra o presidente Donald Trump e isso ficou mais evidente na pauta. Mas agora tem essa continuação da briga pelo Estreito de Hormuz, reabre, fecha, defende os navios que passam por lá para o Irã não atacar. E esse é o grande elemento para um cessar-fogo, para o fim da guerra. Como é que a gente está nesse momento com essa situação toda? Uma coisa que a gente tem que entender dentro da análise de segurança internacional é que a guerra ela mudou muito o padrão. E embora a gente pense assim, os estados estão acompanhando esse padrão, não necessariamente. Então a gente já tem dois grandes conflitos, esse do Irã e o da Ucrânia, que nós visualizamos essa questão, né? Eram iniciativas de choque em que ambas as nações imaginavam que iria ser de curto prazo e que, na verdade, não se revelou de curto prazo. Isso a teoria explica bastante, né? Nós temos duas posições, uma da Rússia na Ucrânia, outra dos Estados Unidos no Irã, que eram posições de uma guerra chamada limitada, em que você não empreende tanto esforço, mas que você tenta ali desgastar o país opositor em busca de impor a sua vontade. Só que hoje em dia, quando você faz esse tipo de escolha, você pode se deparar, que foi o que aconteceu tanto com a Rússia, tanto quanto com o Trump, de uma posição em que o país que está sendo invadido toma a postura de uma guerra ilimitada, ou seja, ele vai com tudo. Ele coloca, inclusive, elementos não tradicionais que é a própria população. A gente pode lembrar ali da Ucrânia, por exemplo, colocando propaganda de uso de Molotov. Nós vemos o Irã divulgando e fazendo propaganda contra as ações norte-americanas. E aí você, somando um ente que não está disposto a empreender tanto recurso, com um ente que está empreendendo tanto recurso, essa guerra não fica de curto prazo. Ela é estendida para longo prazo, né? E aí a gente está percebendo os Estados Unidos sofrendo um pouco ali nessa guerra do Irã. E ao mesmo tempo, lembrando que essa guerra do Irã ela é de consequências globais. Então a gente tem ali a questão do canal do Hormuz, que impacta todos os países, o brasileiro está sentindo isso com a inflação de combustível, com a inflação de alguns produtos, né? A logística ficou extremamente cara. Nós temos ali também uma guerra indireta contra a influência chinesa também ali no Oriente Médio. Nós temos também já uma consequência dentro da OPEP. Então, por exemplo, os Emirados Árabes, há anos eles vêm prometendo que sairia da OPEP, e de fato eles agora sinalizaram a saída da OPEP, isso por conta dessa guerra também, já que assim eles conseguem aproveitar melhor as aberturas, Natália, como você disse, do Estreito de Hormuz para poder enviar carregamentos, cumprir contratos. Então embora estrito Oriente Médio, ela tem consequências globais. E até comentamos a pauta de Cuba, né? Foi comentado. O Trump até em tom de brincadeira recentemente falou que qualquer coisa, na volta do Irã, ele já traga um porta-avião ali e tenta resolver a questão de Cuba. Porém, tem uma questão chave. Ele vai ter capacidade de fazer isso, já que ele está empreendendo algo, né? Lembrando que o Irã, diferente de outras nações em que os Estados Unidos já tiveram, ele não é um Estado qualquer, ele é uma potência, né? Ele está, se a gente for olhar os indicadores internacionais, ele está mais ou menos da metade para o topo das nações mais poderosas militarmente no mundo, né? Então foi um empreendedorismo um pouco, vamos dizer assim, custoso aos Estados Unidos realizar essa opção, né? Mas fato é que isso acaba impactando e vai impactar na reunião de hoje, tá? O Brasil provavelmente vai ter uma postura de tentar dessecuritizar alguns temas que são utilizados pelo presidente Trump justamente para validar certas posturas internacionais que ele está tendo. Então, provavelmente, eu acredito que a questão da reclassificação do crime organizado, o Brasil ele vai tentar tirar um pouco da pauta, tocar menos nesse assunto. O caso de Cuba, já foi dito, né? Que também não vai ser tratado na reunião ou evitar de se tratar na reunião. Então é um momento em que o Brasil vai tentar desinflar essa pauta dos temas mais espinhosos para que a gente consiga retornar a um pragmatismo comercial e diplomático. Perfeito. Vamos, antes